Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. É um prazer em conhecê-los. Meu nome é Vinícius, sou professor de legislação específica aqui da Próximo Lados e hoje vou ter o prazer e a honra de estar com você nessa caminhada rumo à aprovação do concurso público da Câmara Municipal de Cuiabá e outros concursos aí do município de Cuiabá que você eventualmente venha a prestar. Você é professor de legislação específica das leis específicas aqui de Cuiabá. Vou me apresentar rapidamente e, sem muito lero-lero, vou apresentar a aula para vocês, tá? Para quem que é esse curso, para quem que é essas videoaulas? É voltado para quem? Para qual público? Primeiro, para quem não é do ramo do direito, né, pessoas que são de outras formações, têm outras formações, às vezes têm muita dificuldade de compreender um pouco da ciência jurídica, da legislação específica, e acaba sendo um empecilho na sua aprovação. É para você que vai prestar concursos aqui da Câmara Municipal de Cuiabá agora, futuramente prestar o concurso aí da Secretaria de Saúde, que está prestes a sair também neste ano de 2021, que está ali no início de 2022, e outros concursos que eventualmente, ou processos seletivos que possam sair. Então esse público é você, que não é do direito, mas você que também é do direito e queira estudar legislação específica através de videoaulas, estarei aqui dando todo o apoio possível para vocês, tá bom? Então vamos lá rapidamente, vamos abrir o nosso slide aqui. Aqui, beleza. Então, vamos começar a apresentação do nosso curso. Esse curso ele vai ter 3 leis, que são as 3 principais leis que sempre têm incidência de cair em provas de concursos públicos municipais aqui em Cuiabá. Primeiro, a lei orgânica do município. Segundo, o regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá e terceiro, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá. Essas são as 3 leis que nós vamos trabalhar durante esse curso e eu sou a pessoa que vou ministrar esse curso. Meu nome é Vinícius Pires, meu Instagram é @vinipires, se você quiser me seguir lá, @vinipires_santos, para ver o meu dia a dia, a minha vida pessoal. Vou também me apresentar rapidamente. Eu sou servidor da Universidade Federal de Mato Grosso há aproximadamente 3 anos, vai fazer 3 anos agora em outubro. Sou ex-servidor da Secretaria de Educação de Mato Grosso e também já fui aprovado em outros concursos, como Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para técnico judiciário na comarca de Vera, e no concurso da Politec para o cargo de papiloscopista. Tem outros concursos aí que estou esperando nomeação, que é o TRF1 e o Ministério Público de Goiás para o cargo de secretário auxiliar, só que são concursos que a nomeação, admito, está um pouco remota, né? As chances aí de nomeação estão um pouco remota, mas concurso público, né, é imprevisível, às vezes passa 3, 4, 5 anos você é nomeado, mas a esperança é a última que morre, né? Então essa é a minha breve apresentação sobre minha vida nos concursos públicos. Sou graduando em Direito também pela Universidade Federal de Mato Grosso, formo agora, no final deste ano, e espero aí estar contribuindo com vocês com essas videoaulas, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos começar esse nosso curso. Hoje eu trouxe para vocês, de forma geral, noções gerais, né, sobre as legislações, noções gerais de direito administrativo e noções gerais de direito constitucional, que são 2 matérias atinentes a essas disciplinas de legislações específicas para a Câmara Municipal de Cuiabá e para outros concursos que eventualmente você vai prestar aí para o município de Cuiabá. Só para você conhecer um pouquinho dessa empresa que está aí te oferecendo esse curso gratuito, a Próximo Lados. Entra lá no nosso site www.proximolados.com.br, o nosso Instagram, siga lá também, tem bastante dica, tem bastante questões para você resolver durante o dia a dia, o nosso WhatsApp, e caso você queira adquirir um dos nossos produtos, como a legislação destacada para a Câmara Municipal de Cuiabá ou as 130 questões inéditas para a Câmara Municipal de Cuiabá, use aí o nosso cupom Cuiabá25, beleza? Sem propaganda, agora vamos para a nossa aula, vamos para o que interessa, para aquilo que você veio hoje. Vamos lá? Então, como eu disse, essa primeira aula vamos começar com aspectos introdutórios de direito administrativo e também de direito constitucional. E a primeira noção que a gente tem que entender em direito administrativo é a noção do que é o Estado, o que forma o Estado. Afinal, o que vem a ser o Estado, né? O Estado, a doutrina administrativa fala que ele é formado por 3 elementos básicos. Um povo inserido dentro de um território que é guiado por um governo. Ou seja, você já começa a perceber que Estado é diferente de governo.
Vamos assim fazer uma analogia bem simples para você. Imagina que Estado seja um veículo. Um veículo. Governo é quem dirige aquele veículo, é quem dá o rumo daquele veículo, quem vai dizer para onde aquele veículo tem que ir. O povo é como se fosse combustível, a legitimidade desse governo vem do povo. E tudo isso é inserido dentro de um território. Então, de forma bem didática, né, o Estado é formado por esses três elementos, por povo, território e governo. Se na sua prova aí também na parte de direito administrativo, administração pública e também legislação específica cair, né, essa pergunta, o Estado é formado por quais elementos? Povo, território e governo. Bem simples, bem didático, beleza? E aí, né, a gente tem que entender também que o Estado brasileiro, né, o nosso Estado em específico, a República Federativa do Brasil, é formado por quatro entes federativos. Quatro entes federativos. Repito para vocês: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nós conhecemos eles como entes políticos ou como entes federativos, entes que fazem parte de todo um pacto federativo aí do Estado brasileiro. Esses entes, né, eles têm autonomia. Esses entes, eles têm autonomia administrativa, autonomia orçamentária, autonomia financeira, autonomia legislativa. Ou seja, ele pode, esses quatro entes podem propor seu próprio orçamento, né? O Estado de Mato Grosso pode decidir no que ele vai gastar, como que ele vai gastar o seu dinheiro da saúde. A União pode decidir o que vai gastar e como vai gastar o seu dinheiro, por exemplo, em segurança pública. Os municípios podem decidir o que gastar e como gastar o seu dinheiro na educação básica, né? Eles têm a sua competência definida na Constituição, que cada um tem que fazer bem, de forma bem delineada, e esses entes, né, eles têm autonomia orçamentária para fazer previsões de gastos. Legislativas é a autonomia de criar leis, e para ter autonomia legislativa a gente pressupõe que existe um parlamento no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, que é o concurso que você vai fazer para a Câmara Municipal de Cuiabá. Autonomia financeira é como ele vai gerir, né, o seu dinheiro, o seu patrimônio, como ele vai arrecadar o seu patrimônio, como ele vai destinar essa receita, né, nas suas políticas públicas de educação básica, de asfalto, de saúde pública, de educação, de segurança, enfim, né? Existe um rol de competências ali para os municípios, para os estados, para a União, meio ambiente, segurança indígena, enfim, é um rol muito amplo. E para todo esse Estado, para todo esse veículo funcionar, ele precisa de uma organização administrativa, né? Então ele tem autonomia administrativa. E aí, quando a gente fala em autonomia administrativa, autonomia de contratar servidores, autonomia de fazer licitações, autonomia de realizar concursos públicos, autonomia de contratar comissionados, né? Ele tem uma certa autonomia que a própria Constituição Federal dá a esses entes políticos. Vinícius, uma pergunta. Você falou que são entes políticos. Existem outros entes, né? Existe. Por exemplo, as autarquias federais ou os territórios federais. Eles fazem parte como entes políticos? Não. Por quê? Porque eles não têm autonomia legislativa, porque eles não têm autonomia orçamentária, porque eles não têm autonomia financeira e nem têm autonomia administrativa. Minto, a autonomia administrativa até pode ter. Por exemplo, uma autarquia federal é a Universidade Federal de Mato Grosso. A Universidade Federal de Mato Grosso ela pode fazer o seu próprio orçamento, mas que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ela não tem autonomia legislativa, ela não pode criar leis, mas ela pode criar normas internas atinentes, né, à sua estrutura ali, a educação dentro da universidade, e a autonomia financeira de como que vai aplicar aquilo, e isso está relacionado com o orçamento, e a administrativa também tem. Só que ele não é um ente político, né? Não é o ente que compõe o Estado brasileiro, mas sim uma autarquia, um ente da administração indireta da União, beleza? Então tenha isso, né, que esses entes políticos têm um poder de auto-organização. Tá? A junção desses quatro entes forma a República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado brasileiro, que é uma entidade soberana. Se perguntar para você, a União é soberana? Não. A União representa o Estado brasileiro. A União representa a República Federativa do Brasil, a pessoa do presidente da República, que é o chefe de Estado. Porém, a único ente soberano, a única entidade soberana é a própria República, não a União. A União é a representante da República, tá? Então, se falar que os estados são soberanos, não. A União é soberana? Não. Os municípios são soberanos? Não. Eles têm autonomia política, mas não soberanidade, beleza? E aí, né, aqui tem uma coisa bem interessante, que é a tripartição de poderes.
Isso é coisa bem simples, essa é uma aula bem introdutória mesmo do nosso curso, para a gente poder dialogar ao longo do curso com outras disciplinas e ficar mais fácil para a compreensão da legislação municipal. Primeiro, você tem que entender o seguinte: desde lá da época da Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, alguns filósofos já falavam, né, que o Estado ele tinha que ter uma divisão de poderes. Por que é importante a divisão de poderes? Porque se você tem um poder concentrado na mão de uma única pessoa, de um único ser, ele tende a ser autoritário. Se uma pessoa tem um poder absoluto, quem vai questionar qualquer ato dele? Se ele roubar, por exemplo, quem vai questionar os roubos deles, a corrupção, o peculato que ele cometer? Quem que vai questionar isso? Se ele matar alguém, quem que vai questionar isso? Se não tem outros poderes. Então a gente precisa de um equilíbrio de poderes. E aí, né, Montesquieu, lá em torno de 1750, ele desenvolveu, né, ou aprimorou, por assim dizer, resumiu, por assim dizer, todo esse parâmetro histórico, né, a teoria tripartite do poder, que é isso que eu vou explicar aqui para vocês. O Estado ele tem que partir o seu poder em subdividi-los em outros poderes, poderes executivo, legislativo e judiciário. E aí, né, esses poderes, cada ente federativo desse daqui que eu apresentei para vocês, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada ente deles tem essa divisão de poder interna. Né? O prefeito daqui ele não tem poder absoluto. O governador do estado ele não tem poder absoluto. Muito menos o presidente da república tem um poder absoluto. Ele é apenas chefe de um poder. No caso, essas pessoas que eu citei para você do poder executivo. Então, o município, por exemplo, ele tem poder executivo na pessoa do prefeito municipal, da prefeitura municipal, né, representado pelo prefeito municipal, e poder legislativo, representado pelo presidente da Câmara, ou seja, a nossa Câmara de Vereadores. E judiciário? O poder o ente federativo município tem poder judiciário? Já ouviu falar poder judiciário de Cuiabá? Poder judiciário de Rondonópolis? Não, 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 não. A Constituição não atribuiu poder judiciário e nem Tribunal de Contas aos municípios e também isso é uma construção histórica. Por quê? Como eu disse para vocês, esses 4 entes, União, Estados, Município e Distrito Federal, são entes políticos. Historicamente, os municípios foram reconhecidos como entes políticos muito recentemente, tem menos de 100 anos. Então, eles ainda não ganharam esse poder de autonomia judiciária. Isso só é atinente ou inerente aos estados e à União. Então você tem o TJMT, que é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, você tem o TJSP, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. O Distrito Federal, idem. O TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A União tem a Justiça Federal, certo? Mas os municípios não têm os municípios não têm os tribunais de justiça municipais. Mais uma coisa aí bem importante nisso é sobre os tribunais de contas. Existem 2 tribunais de contas municipais porque eles foram criados antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição Federal de 1988, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo e Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E aí uma pergunta é, Vinícius, mas eu fiquei sabendo que tem um Tribunal de Conta de Goiânia. Existe um Tribunal de Conta Municipal de Goiânia. Eu também fiquei sabendo que existe um Tribunal de Conta Municipal de Porto Velho. Isso existe? Como que você diz que só tem 2 e que foram criados antes da Constituição e por isso que foram reconhecidos? Não. Você tem que entender que o Estado, o ente Estado, Mato Grosso, Amazonas, São Paulo, Goiânia, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Norte, esses entes e estados, eles têm autonomia para criar tribunal de contas específicos para determinado município. Então não tem problema existir um Tribunal de Conta Municipal de Cuiabá, um Tribunal de Contas de Cuiabá, criado pelo governo de Mato Grosso. Isso vai ser um ente estadual, não um ente municipal, tá bom? Mas vai ser um tribunal de contas que vai cuidar somente, né, do julgamento de contas do município de Cuiabá, tá bom? Então é isso, gente. A primeira observação. A segunda observação é como o poder
o ente político, o município, não tem poder legislativo, logo também não tem Ministério Público, né? A função do Ministério Público atinente, primeira, é garantir a ordem jurídica, promover a ação penal, isso está previsto lá no artigo 129, salvo engano, inciso 1º da Constituição Federal. E como o município não tem poder judiciário, a gente tem também o Ministério Público Municipal, né? E aí, aqui uma atenção bem interessante, né? O Ministério Público e o Tribunal de Contas não são poderes do Estado, tá? Se alguém dizer para você que o Ministério Público é um quarto poder do Estado, não que ele está mentindo, não que ele está totalmente equivocado, mas o pensamento dessa pessoa não é o pensamento aceito pela maioria da doutrina jurídica, pela maioria da doutrina que fala sobre a organização do Estado. O Ministério Público é um ente importante, mas não é um poder do Estado, tá bom? Então, se isso vir na sua prova, com o Ministério Público como um quarto poder, está errado, porque é de forma minoritária que isso é aceito dentro do direito. Se alguém te ensinar, né, você já faça essa observação aí. Nós só temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo. Tem autonomia constitucional, é um órgão previsto na Constituição Federal, porém não é um poder de Estado. Ele auxilia o poder judiciário em questões orçamentárias, financeiras, contábeis, né? É um órgão, é um tribunal extremamente técnico mesmo ali para fazer julgamento de contas financeiras, orçamentárias e de fiscalização, né, do poder executivo, legislativo e também do judiciário. O Tribunal de Contas também fiscaliza o poder judiciário, tá bom? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho agora da função de cada poder. Existem 2 tipos de funções. A função típica, ou seja, a função fim daquele poder. Por que existe um poder judiciário? Por que existe um poder executivo? Por que existe um poder legislativo? Ele foi criado por algum fim. E nós chamamos essa função, porque ele foi criado, de função típica. E existe também a função atípica, ou seja, uma função que ele tem, porém, que não é a função precípua dele, não é a função principal dele, certo? Então, qual que é a função típica do poder legislativo? Primeiro, criar leis, e isso é bem intuitivo, né? E a segunda função que ele tem, típica, de fiscalizar os outros poderes, em aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacional e patrimonial. Isso com apoio de quem? Eu já expliquei para vocês, com apoio do Tribunal de Contas. Ou seja, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a LMT, ela é auxiliada pelo TCE-MT, Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Parlamento Federal, o Congresso Nacional, é auxiliado por quem? Pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, certo? E a Câmara Municipal de Cuiabá, Vinícius, ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas do município de Cuiabá? Não, Nanina, não. Já disse para você, não existe Tribunal de Contas do município de Cuiabá. Então ela é auxiliada também pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tá bom? Então, né, essas são as funções precípuas do Poder Legislativo. Ele fiscaliza, inclusive, o patrimônio do Poder Judiciário, o patrimônio do Poder Executivo e o seu próprio patrimônio através de uma fiscalização interna. Quando ele fiscaliza outros poderes, nós chamamos de fiscalização externa, ok? Controle externo. Quando ele fiscaliza a si mesmo, nós estamos falando de controle interno. E aí, né, qual que é a função atípica do Poder Legislativo? Além de criar leis e fiscalizar, ele realiza julgamentos em crimes políticos. Por exemplo, o impeachment do presidente da República é um julgamento exercido pelo Poder Legislativo, né, ou um crime de responsabilidade dos ministros de Estado é um julgamento do Poder Legislativo, né? As CPIs, comissões parlamentares de inquéritos, apesar de não haver uma punição propriamente dita, é também um poder de investigação, um poder judicial, jurisdicional, exercido pelo parlamento, e o poder de administração. E isso é bem interessante, porque você, por exemplo, agora vai prestar concurso para a Câmara Municipal de Cuiabá, e ela está realizando concurso, ela realizou licitação para contratar a banca, ou dispensou, não sei como que funcionou esse trâmite desse último concurso para contratar a Selecom. Ela precisa contratar pessoal, ela precisa nomear pessoas em cargos comissionados, ela precisa comprar material, né, comprar papel, impressora, tinta, enfim, essas coisas que exigem para a administração funcionar. Comprar gasolina para veículo, né, para os vereadores andar. Enfim, ela precisa fazer essas coisas.
E como que ela faz isso? Através da sua função atípica de administração. Porque quem faz isso, propriamente disso, é o próximo poder, que é o poder executivo, que tem duas funções. Primeiro, a de executar as leis aprovadas lá no poder legislativo e também a função de administrar. Função de oferecer educação, saúde, segurança pública, asfalto, assistência social, cuidar dos mais pobres, todas essas funções que você vê no dia a dia. Quando você vê o Estado na ponta, geralmente é o Poder Executivo que está realizando essas funções sociais. Por exemplo, uma função do Poder Executivo do município de Cuiabá é oferecer a educação básica ao ensino fundamental, certo? Uma função do Poder Executivo de Mato Grosso é oferecer a segurança pública através da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e também integrando ali outros órgãos, como a Polícia Civil, a Politec, né? Um outro exemplo, no poder da União, né, no âmbito da União, da função do Poder Executivo, é cuidar das universidades federais. Eu sou pertencente a uma universidade federal, tanto quanto aluno, quanto como técnico administrativo. E a função atípica do Poder Executivo, ele exerce apenas uma função atípica. Primeira observação, ele não exerce função jurisdicional, que é uma função típica do Poder Judiciário, e ele exerce apenas a função atípica do Parlamento, ou seja, ele exerce um pouquinho da função do Poder Legislativo, que é a de criar leis. Quando que o presidente da República cria leis, por exemplo? Quando ele emite decreto. Não é uma lei propriamente dita, mas ele está usando uma função de legislar. Quando ele emite uma medida provisória, e aí é uma criação de uma lei propriamente dita. Quando existe um negócio chamado delegação legislativa, quando o parlamento delega o seu poder de legislar para o presidente da república e ele edita essa lei sem precisar passar pelo parlamento, são situações onde o poder legislativo cria leis, tá bom? Então, o poder executivo, além de executar leis e administrar, ele tem uma função atípica de criar leis. Tem função de julgar, Vinícius? Nananina, não. Vinícius, mas o seguinte, uma dúvida. Eu sou servidor público. Aí eu tava achando que eu tava ganhando mal, né? Eu falei, vou pegar um dinheirinho pra mim. Vou pegar um dinheirinho, né? Você comete um peculato. Você leva a impressora do seu setor embora pra casa e vende ela lá na boca de fumo. Pergunta. Quando eles forem me processar, que eles vão descobrir a merda que você fez, né? Quando eles forem lhe processar e eles te demitirem do serviço público devido ao peculato, eles não estão me julgando? Não, porque isso não tem força judicial. Não existe coisa julgada administrativa, até existe, mas isso pode ser questionado futuramente no Poder Judiciário, certo? Enquanto o poder Legislativo, por exemplo, julga crimes políticos do presidente da República, isso pode até ser questionado no Poder Judiciário, mas sobre o aspecto da legalidade. Estritamente da legalidade, se aquilo respeitou os trâmites da legalidade, beleza? Então, isso não é função jurisdicional do Poder Executivo. Julgamento de servidores públicos por infrações administrativas, beleza? E por último, o Poder Judiciário, que tem a função típica de julgar, logicamente, né? Julgar aquelas leis que foram impostas pelo Parlamento, executadas pelo Poder Executivo, e o Poder Judiciário vai julgar, e a função atípica de administrar, por exemplo, quando o Poder Judiciário faz concurso, TRF1, Tribunal de Justiça faz concurso, faz licitação, compra material, né, para poder funcionar, e a função de legislar, quando que o Poder Judiciário exerce a função de legislar? A partir do momento que eles editam os seus regimentos internos, beleza? Os seus regimentos internos é uma função atípica de legislar. Vamos lá. Outra, o Ministério Público, previsto lá no artigo 129 da Constituição Federal, ele tem a função de fiscalizar tudo isso que eu estou falando para você. Se alguém estiver fazendo algo de errado dentro de todo esse sistema que eu estou mostrando para você, é o Ministério Público que vai fiscalizar isso. E ele vai fiscalizar e vai peticionar na onde essa coisa é errada. Vai peticionar lá no Poder Judiciário, para o Poder Judiciário decidir, né, aquilo que se tem de errado. Vamos aí já para final da nossa aula. Eu quero falar um pouco sobre o Poder Legislativo, eu quero abrir esse tópico, sabe por quê? Porque nós temos um concurso próximo, que é da Câmara Municipal de Cuiabá, e eu quero dizer algumas coisas para vocês. No Poder Legislativo, ele pode ser bicameral, quando tem duas casas legislativas, ou unicameral. A União é o único ente político que tem um Poder Legislativo bicameral, ou seja, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Beleza?
E aí, unicameral, nós temos os estados e o Distrito Federal, os estados através das Assembleias Legislativas e o Distrito Federal através da Câmara Legislativa, e veja só, depois eu vou explicar porque tem esses dois nomes, e os municípios que também são unicamerais e tem as câmaras municipais de vereadores. Beleza? Por que, Vinícius, o Distrito Federal recebe o nome de Câmara Legislativa? Porque o Distrito Federal ele é um ente político sui generis, porque ele tem tanto competências do município quanto competências dos estados. Então eles juntaram isso e disseram, então nós vamos criar uma Câmara Legislativa, uma junção de Câmara dos Vereadores com Assembleia Legislativa, né? Bem interessante isso daí. Então existe unicameral e poder legislativo bicameral. Nós temos um sistema bicameral na União e um sistema unicameral nos estados, Distrito Federal e também nos municípios. Tá bem? Tudo tranquilo? E aí, agora já para a gente ir para o encerramento da aula, não, ainda tem bastante coisa aqui, agora que eu vi, eu vou falar para vocês um pouco sobre a hierarquia das normas, e isso é muito importante para a gente começar a compreender aí legislação específica. Por quê? Veja só que interessante. Na sua casa não é assim? Se você mora com sua avó manda na sua mãe. Sua mãe manda em você, consequentemente você manda no teu cachorro, que manda no teu gato, e o gato manda no rato. E o rato manda nos insetos da casa, né? Então, assim, existe uma hierarquia dentro da sua casa, existe uma ordem hierárquica dentro da sua casa. No direito, as normas, as leis também são assim. Tem leis que são mais fortes que outras, leis que são mais fracas que as outras, por assim dizer. Existe uma hierarquia que nós conhecemos no direito como pirâmide de Kelsey, apesar de não ser Hans Kelsey que criou essa pirâmide, mas nós conhecemos como pirâmide de Kelsey. Beleza? Então, existem normas superiores e normas inferiores. As normas superiores dão validades para as normas inferiores. Ok? Qual que é a nossa norma máxima? Qual que é a nossa maior norma? A nossa maior norma se chama Constituição Federal, de 1988. Todas as leis podem sofrer controle de constitucionalidade, ou seja, se eu edito uma lei que viola a Constituição Federal, uma lei complementar, por exemplo, essa lei pode ser tornada inválida por inconstitucionalidade. Junto à Constituição Federal, os tratados de direitos humanos também são supremos quando, observação, quando aprovado com o mesmo quórum de emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? É você emendar um textinho ou mudar um texto da Constituição e aquele texto vira a própria Constituição em si, ok? Então você vai alterar partes da Constituição, alterar partes da lei chamada Constituição Federal. Os tratados de direitos humanos, quando você aprova eles com o mesmo quórum que você usa para alterar a Constituição, eles são equivalentes à Constituição Federal de 1988. Então eles também são aí, né, acima de outras normas. Abaixo dele nós temos os tratados de direitos humanos. Quais tratados, Vinícius? O que não são aprovados por aquele código especial que é usado para a emenda constitucional. Vinícius, você não me explicou qual que é o código para a emenda constitucional. Você tem que passar 2 vezes em cada casa legislativa e ser aprovado por 3/5 dos membros de cada casa. Ou seja, você tem 2 votações, né? Você vai ter um projeto de lei que inicia na Câmara dos Deputados, por exemplo. Uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional vai passar na Câmara dos Deputados, vai ser aprovada. Depois vai para o Senado Federal, vai ser aprovado. Em ambas as casas, por 2/5 dos seus membros, né? E do total de membros da casa. Depois vai voltar para a Câmara, ser aprovado novamente, e depois vai voltar, né, para o Senado e ser aprovado novamente. Tá bom? E aí, abaixo disso, nós temos os tratados de direitos humanos, que são aprovados por quóruns normais, seja de maioria absoluta ou através do quórum qualificado de lei complementar. E abaixo nós temos as leis complementares, leis ordinárias, os demais tratados internacionais. O que são os demais tratados internacionais? Tratados internacionais que não cuidam de direitos humanos. Pode cuidar, por exemplo, de questões econômicas, de questões sociais, mas não cuida necessariamente de direitos humanos, certo? Nós temos as leis delegadas, que são aquelas leis que eu disse para você, né, que o parlamento delega ao presidente da República o poder de legislar. Temos os decretos legislativos, que são decretos emitidos ali dentro da Casa Legislativa e que tem força de lei, igual às leis ordinárias e às leis complementares, as resoluções, que também são bem semelhantes aos decretos legislativos, que surgem no âmbito, né, do parlamento. Temos as medidas provisórias, que é uma lei, né, feita pelo presidente da República, que tem um prazo de validade e pode ser aprovada com status de lei complementar. Ok? Então, o que nós precisamos saber também? Nós precisamos saber que tem os decretos, que nada mais são
do que edições normativas que o presidente da República faz para regulamentar as leis. Um exemplo, existe a Lei de Acesso à Informação. O presidente da República, a Lei de Acesso à Informação, ela tem termos muito vagos. E o presidente da República veio, editou um decreto, um ano após a promulgação da Lei de Acesso à Informação, em 2011. Em 2012, ele promulgou um decreto a fim de regulamentar, ou seja, dar especificidade, dar detalhes, detalhar o que a lei quer dizer. Ou seja, o presidente ele tem essa atribuição também, os governadores de estados também têm essa atribuição, mas logicamente para as leis estaduais, né? E o prefeito municipal também pode emitir decreto, tá bom? E nós temos as portarias, que são, né, também atos normativos que estão abaixo dos decretos e que têm efeito estritamente ali dentro da administração ou com alguém que tem algum vínculo com ela. Por exemplo, a portaria da Anvisa, né, que estabelece determinado critério para a fabricação de vacinas contra o Covid. Né? Só vai ter efeito para quem produz vacina e também para os servidores ali da Anvisa, né? E se você desrespeitar essa portaria de forma indireta, você vai estar desrespeitando um determinado decreto presidencial, de forma indireta você vai estar desrespeitando determinada lei, desrespeitando a Constituição e, quiçá, não estiver cometendo algum crime, né? Se não tiver alguma previsão aí para algum crime por desrespeito às portarias da Anvisa, tá bom? Então, isso é bem tranquilo. E já para nós finalizarmos agora, né, essa aula bem introdutória mesmo, bem tranquila, para você conhecer mesmo, né, a ideia do direito administrativo, do direito constitucional, e aí começar na próxima aula as leis orgânicas do município, né, e as leis específicas, na verdade, a gente tem que entender, afinal, o que é uma lei orgânica, Vinícius? É aquela lei que é criada lá no Cinturão Verde, ali em Pedra 90, por isso que chama que é orgânica? Não. Se alguém te ensinou isso, ensinou errado, tá? Ensinou muito errado para você. A lei orgânica nada mais é do que a maior lei do município. Eu não disse que a nossa maior lei é a nossa Constituição Federal? Sim. E também nós temos as constituições estaduais, que são as maiores, a maior lei dos estados. Cada estado tem sua Constituição estadual. E cada município tem a sua lei orgânica, que é como se fosse a Constituição daquele município. O que essa lei vai falar? Vai falar sobre toda a vida política do município, vai falar o que é a competência do Poder Legislativo, qual é a competência da Prefeitura Municipal, qual é a competência da Secretaria de Saúde, vai falar da competência de todo mundo, vai regular toda a vida política, vai falar das obrigações do município, dos deveres do cidadão, né? Vai fazer uma previsão futura para a elaboração do plano diretor. Então, né, é a maior lei do município. Ela pode violar, por exemplo, a Constituição do Estado de Mato Grosso, já que o município tem autonomia, Vinícius, você falou para mim no início? Não. Por quê? Porque Cuiabá está inserido dentro do estado do Mato Grosso. Então Cuiabá tem que respeitar a Constituição estadual. E a Constituição estadual pode respeitar a Constituição federal? Não. Mato Grosso não está inserido dentro do Brasil? Então ele tem que respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá bom? Então a pergunta é, a lei orgânica do município ela tem que respeitar as leis estaduais e também tem que respeitar a Constituição Federal. Beleza? E aí, né, ela regula toda a vida política da cidade, como eu expliquei para vocês, e deve respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Para ela ser aprovada, por ser uma lei especial, assim como as Constituições Estaduais e a Constituição Federal, ela precisa de um quórum diferente. Não dá para qualquer vereador reunir ali, né, 3 vereadores e mudar uma lei que é tão importante para o nosso município. Então você precisa de um quórum especial para poder alterá-la. E esse quórum é previsto também constitucionalmente na Constituição Federal. E diz o seguinte, né? Para você modificar uma lei orgânica, você tem que ter 2 turnos, igual a modificação de constituições estaduais e da Constituição Federal. Mas como você tem uma única casa legislativa, né? Você vai votar um turno, esperar 10 dias, né, para fazer a mudança daquela lei, e depois você pode votar novamente. Em cada votação, você tem que ter a aprovação de 2/3 dos membros do parlamento. O parlamento, no caso do município, é a Câmara Municipal de Vereadores. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro essas questões introdutórias. Não sei se me delonguei muito, né, mas tentei transmitir de forma mais didática possível aí para vocês algumas questões introdutórias mesmo, sobre direito administrativo, direito constitucional, para nós conseguirmos desembarcar nas legislações específicas. Na próxima aula eu vou começar a lei orgânica do município, eu já vou começar a falar das competências que a lei orgânica atribui ao município de Cuiabá, e aí nós vamos aí, ao longo desse curso, né, tentar trabalhar a maior parte possível ali dos artigos da legislação da lei orgânica do município, do Estatuto de Servidores Públicos e também
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá. São leis grandes, tá? Algumas delas têm mais de 200 artigos, então eu vou tentar pegar os pontos mais importantes de algumas para a gente também ser objetivo. O que você quer ser aprovado, não se tornar um especialista em lei orgânica municipal, né? Ou em leis especiais do município de Cuiabá. Beleza? Boa sorte, até o nosso próximo encontro. Vou tentar fazer durante essa semana, hoje estamos na quinta, até domingo eu vou tentar fazer aí a nossa próxima aula para poder postar. Principalmente para tentar adiantar para a Câmara Municipal de Cuiabá, que o concurso está aí há menos de um mês, há 30 dias para ser realizado, tá bom? Um abraço a todos, agradeço a atenção. Novamente, né, se você quiser me seguir nas redes sociais, vai lá, Vini Pires Santos. Quiser seguir também a Proximulados, @Proximulados. Se gostou dessa aula, deixa aquele comentário aí para dar, né, para o robô entender que você gostou da nossa aula, para o robô do YouTube, no caso, né? Compartilhe com um colega, com um amigo que também vai fazer esse concurso ou que vai prestar outro concurso, né, o processo seletivo aí no município de Cuiabá, e se inscreva no canal. Agradecemos sua presença e aí, ó, mantenha firme que vale muito a pena estudar. Beleza? Um abração e até mais para vocês. Vou interromper